Introdução. A relação entre a proteção autoral e o uso permitido de obras compreende o fator entre os dois principais fundamentos do direito autoral: o direito autoral exclusivo do direito sobre suas obras, como forma de incentivo à criação, e o interesse público do acesso à cultura, para compreender o direito à educação e, enfim, o direito que a sociedade civil tem de ter acesso do conhecimento sobre a perspectiva da finalidade pedagógica. A discussão do relevo pode ser muito comum na produção de partes de livros ou de livros completos, disponibilizados por professores aos alunos em pastas acessíveis para fins de cópias repográficas, assim como o propósito de colocar os leitores a par da legislação e a doutrina a brasileira e comparada. Para tratar da repografia, o direito do autor, discorremos brevemente do tema. O panorama nacional. A Constituição brasileira assegura que entre os direitos fundamentais do artigo 5, inciso 17º, segue aos autores pertencentes ao direito exclusivo da utilização, publicação e reprodução das suas obras, transmissíveis aos herdeiros, pelo tempo que a lei fica fixa nos incisos 28. Linha B do mesmo artigo que se segue, são assegurados os termos da Lei B, o direito de fiscalização e aproveitamento econômico das obras que criem ou que participem como criadores ou intérpretes e as respectivas representações sindicais associadas. São, pois, cláusulas pétreas da Constituição Brasileira, no título 2 dos direitos garantidos fundamentais. A lei que regulamenta o direito autoral, portanto, o direito de reproduzir sem necessidade de autorização, é a 9.610/98, mais precisamente do artigo 46 do inciso 2, assim posto, constitui a ofensa aos direitos autorais à reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. O Brasil é signatário das Convenções de Berna, de acordo com a intervenção fixas de diretivas para países componentes da União Berna unicionalista legislarem sobre as matérias do autoral. Do claro fito se torna lei para países signatários mais precisamente possíveis como outros, pois, dado o objetivo de proteção autoral, os autores precisam gozar de segurança jurídica, concedendo aos seus direitos onde quer que sua obra esteja publicada. O artigo 9 da Convenção assim será rígido ao primeiros autores das obras literárias artísticas protegidas pela presente Convenção, de que gozam de direito exclusivo de autor produtivo dessas obras, de qualquer modo, sobre qualquer forma que as legislações dos países da União servem de faculdade para permitir a produção de referidas às obras de um certo caso especiais, ao contrário que tal produção não afeta a exploração normal da obra, nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor. Por outro lado, o artigo 6 da Constituição garante a todos os brasileiros acesso à educação como um direito social, direito comparado. O Brasil Agora sim, mãe. Tem alguém aí, mãe? Mãe,
Então fale alto aí. O Brasil, como dito junto qualquer todos os países do mundo, assinou a Convenção de Berna, cuja última revisão se deu no ano de 71, em Paris, disciplinando os direitos para legislações que viram a ser feitas e adequações daquelas já existentes. A notificação e a retificação destas convenções internacionais traz benefícios para esta discussão, possibilidade de se fazer de estudo comparado com a lei de diversos países que se trata da mesma matéria, que foram bastante semelhantes à lei brasileira, no que o artigo supra transcritos e foi a economia das palavras perdulatária de ambiguidade, restando o judiciário para a palavra final e para o assunto, como não se pode esperar a decisão judicial do termo o que debate, e sem dúvida pertencente. Dentre os países signatários da Convenção que podemos citar alguns discípulos adiante resumidos. A lei alemã que permite a cópia privada da seção 53 de Westminster, desde realizada das pessoas físicas, o que haja de qualquer tipo de interesse comercial, quando a cópia é feita de estabelecimentos de ensino, na fórmula de compilações para os alunos, o autor que deve ser consultados que poderá evidentemente negar que se dá de autoridade das demais reprovações integral de livros periódicos permitidos para o uso pessoal, não se houver as novas edições de material copiado há mais tempo ou 2 anos. Ainda na Alemanha, uma taxa de cobrança sobre máquinas copiadoras, insumos, papéis, toners, repassada para as associações representativas dos autores do sistema alemão, foi o primeiro mundo a estabelecer em 1965 esse tipo de cobrança e tem como objetivo compensar detentores de direitos autorais pelas mobilidades permitidas do uso do autorizado. Reporte-se que em 1983 eram realizadas cerca de 25 milhões de fotocópias por ano de 220 máquinas retrográficas apenas na Alemanha, que justifica a criação da taxa de remuneração. A Austrália permite a cópia para privado de forma da revista apenas para autorizar a produção quem adquire legitimamente o exemplar que pertence à cópia deixa a cópia, que resulta substancialmente diferente de contemplar a seção 63 copyright. Em Portugal, a cópia pode ser feita em fins exclusivamente privados do papel, no suporte similar, que é também permitida para disponibilização pública para fins de ensino e educação, de partes que obriga a publicação, contanto que destinem exclusivamente objetivos de ensino estabelecidos pedagógicos dos direitos conexos. A Espanha regular na matéria, especialmente nos artigos 31, 25 e 96 da Lei da Propriedade Intelectual, é prevista que a taxa sobre as máquinas esféricas, insumos e repartindo-se de valor, apurada entre valores de reprodução autorizados na obra, publicadas e permitindo realização da pessoa física para uso exclusivo e privado, desde que a fonte de reprodução seja lúcida. No Japão, a cópia é permitida somente para uso pessoal. Entretanto, no artigo 31 da autorização japonesa estabelece a necessidade de autorização do autor se a produção é realizada por meio de máquinas reprográficas automáticas. No México, o uso permitido regulamento pelo artigo 184 na Lei Federal do Decreto do Autor Diplomático que permite a realização de reprodução para uso pessoal somente por um exemplar, desde a exploração econômica da obra que não seja prejudicada. A lei da Venezuela. Conclusões. No Brasil temos colisões de princípios das normas constitucionais, saber do direito exclusivo do autor
sobre suas obras do direito coletivo ao acesso à cultura. Temos como acesso à cultura não se referir à proibição de cópias heterográficas feitas no estabelecimento de ensino sem autorização do titular dos direitos sobre a obra da cópia. As bibliotecas e o acesso de plenos exemplares nas livrarias para pronta aquisição garante que qualquer pessoa tenha disposição das obras e, portanto, o conhecimento. Houve-se então aqui no Brasil um pobre restringido de acesso de cultura, proibimento da cópia reprográfica nos estabelecimentos de ensino. Entende-se que os argumentos têm menores substância de direito à cópia da faculdade. Não é à toa que os direitos do autor dos Estados Unidos, copyright, pois o direito de tirar cópias, como proferir legislador, produz revelar o direito do autor, e na possibilidade só a exclusividade do autor autorizar a cópia. Aqui está a essência da proteção autoral. Os temas que posso destacar, exemplos absolutamente. Defender o direito da criação intelectual da obrigação. Ressalta-se são duas perspectivas conflitantes que poderiam ser tratadas nas coerências. O artigo, assim, na verdade, e outro aspecto estabelece.